Bem, meus amigos, então, boa noite mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Casa da Pesquisa Operacional. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a presença do professor Jesus, que gentilmente, prontamente aceitou o convite de vir falar um pouco sobre lógica fuzzy. O professor Jesus é uma referência no assunto, né? Eu lembro, eu já fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas antes de eu começar o mestrado, o professor Jesus já era doutor e já falava em lógica fuzzy, para vocês terem uma ideia, né, da experiência do professor na área, né? Então, há muitos anos já dá aula aqui no Brasil, né? E também agradecer a presença dos demais. Temos aqui alguns alunos, alguns participantes que são meus alunos lá no Instituto Militar de Engenharia, outros são meus alunos na Universidade Federal Fluminense, e temos aqui também alguns participantes vindos da Casa da Pesquisa Operacional. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou rapidamente fazer uma leitura aqui do currículo resumido do professor Jesus, né? Que, na verdade, é muito resumido, ele certamente fez muito mais coisa que isso, mas vou passar aqui algumas informações iniciais sobre o professor Jesus. Então, ele possui graduação em Thermoenergetic Engineer na Moscow Power Engineer Institute, em 1987, fez o mestrado em Ciências, também na Moscow Power Engineer Institute, em 1987, e doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2004. Atualmente é professor titular 4 no Centro Universitário do IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, é pesquisador visitante na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pesquisador do Laboratório de Lógica Fuzzy na UFRJ. Prêmio Cientista do nosso Estado, em 2011, professor homenageado 3 vezes, professor paraninfo 6 vezes e Prêmio de Excelência de Ensino no IBMEC 11 vezes. Tem experiência na área de engenharia de produção, com ênfase em aplicação de técnicas inteligentes, atuando principalmente nos seguintes temas: lógica fuzzy, melhoria de processos, confiabilidade humana, inferência estatística e inteligência computacional aplicada. Então, esse é um pouco aí da experiência do professor Jesus. Então, professor, muito obrigado pela sua presença. Para a gente é um motivo de satisfação, motivo de orgulho, né? E fique à vontade. A hora que o senhor quiser começar, pode ficar à vontade. Bom, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de trazer aqui um trabalho de aplicação da lógica fuzzy. É uma grande satisfação, como sempre, passar a experiência que a gente tem numa temática determinada para os alunos. Antes de eu começar o trabalho, eu sempre tenho que agradecer aos professores orientadores que eu tive durante meu doutorado. A gente nunca deve esquecer isso, né? A gente apresenta aqui um trabalho onde eu sou o autor, mas por trás tem um conhecimento que eu tive que assimilar, né? E esses professores me ajudaram muito. Eles são o professor Geraldo Chechel, que ele trabalha na parte de sistemas informáticos na UFRJ, ele foi o orientador. O meu professor orientador foi Ari Sauer, mas ele focou mais bem a parte de engenharia metalúrgica, a parte do ensaio não destrutivo por ultrassom, que é a aplicação que tem esse trabalho. E o professor Cosenza, que também sempre estuvo junto comigo, debatendo, e me ajudou muito na realização desses trabalhos. Ok? Bom, o trabalho que eu
pretendo apresentar é a aplicação da lógica fuzzy na avaliação da confiabilidade humana. Por quê? Qual foi a motivação desse trabalho? A minha formação é engenharia termoenergética na Rússia, mais especificamente em usinas nucleares. E quando eu estudei essa questão das usinas nucleares, toda a questão do sistema de controle, automação nas usinas nucleares, sempre foi muito importante a questão da confiabilidade humana, do erro humano. Isso é um tema muito debatido e muito importante nas usinas nucleares. Na época, eu fiz alguns trabalhos mais voltados para modelos probabilísticos. E aqui, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu conheci a lógica fuzzy e então eu quis aplicar isso na confiabilidade humana. Por quê? Vamos falar especificamente do inspetor que faz ensaios por ultrassom. Então, esse inspetor ele tem que lidar com descontinuidades e defeitos que ele encontra nas peças e componentes. Essas descontinuidades são resultado dos processos de fabricação. Normalmente, quando você utiliza fundição, forjamento ou laminação, você vai ter descontinuidades do tipo bolhas de gás, trincas, dupla laminação. E quando você está fabricando componentes a partir de peças, utilizando o processo como soldagem, você vai ter como resultado disso escórias. Tudo isso é conhecido como descontinuidades. A questão é que existem critérios de segurança que, a partir de determinado tamanho, essa descontinuidade deixa de ser descontinuidade para ser um defeito. Se o inspetor por ultrassom, que utiliza uma técnica, nesse caso, a técnica que nós utilizamos foi a técnica método pulso eco. Ele faz passar aqui, através da peça, umas ondas ultrassônicas. E aqui no aparelho vai se refletir essa onda, quando encontra uma descontinuidade, ela vai se refletir no aparelho. Então, ele vai ter que fazer 3 coisas. Primeiramente, ele vai ter que localizar essa descontinuidade. Segundo, ele vai ter que avaliar o tamanho. E terceiro, ele vai ter que interpretar essa descontinuidade, se ela é simplesmente uma descontinuidade ou se é um defeito. Se for um defeito, essa peça fica reprovada e então tem que refazer a peça. E aí nós fomos à literatura e encontramos o seguinte: a literatura recolhe vários exemplos sobre acidentes devido à falha do sistema de ensaio não destrutivo por ultrassom. Estudos que foram realizados nos Estados Unidos e Alemanha mostraram que a taxa relativa de detecção do defeito durante a inspeção por ultrassom é aproximadamente 50%. Isso significa que de 2 avaliações que faz o inspetor, ele erra uma vez. Isso é muita coisa. Se bem a gente tem que considerar que eles fazem estudos de avaliação, de detecção de defeito em peças conhecidas com o nome de peças de responsabilidade, que formam parte de grandes navios, que formam parte de estruturas, de equipamentos que você utiliza nas indústrias, que formam parte de grandes instalações. Então, são chamadas peças de responsabilidade. Então, essa taxa relativa de detecção é muito elevada. E, por outra parte, não existe uma verdade absoluta sobre como determinar a confiabilidade deste tipo de ensaio. De forma geral, a confiabilidade do ensaio ela depende da capacidade intrínseca, uma função da capacidade intrínseca que tem a ver com a física do processo. Quando a gente fala da física do processo, a gente está falando da física do ultrassom. Ultrassom é uma onda que passa através da peça e, quando encontra uma descontinuidade, ela retorna e se reflete, certo? Mas o que está fazendo essa onda? Ela está extraindo informações do interior da peça. Então, existe uma física por trás disso, né?
que nos vai dar uma determinada confiabilidade a esse ensaio. Mas essa confiabilidade ela vai estar afetada pelos parâmetros que você aplica, os verdadeiros parâmetros que você tem para extrair essa informação. Você tem um aparelho, o aparelho pode que não tenha uma boa aferição, você tem ruído, um sistema eletrônico que vai interferir sobre o resultado que você está obtendo. Então, você tem aqui uma função de parâmetros aplicados que faz com que caia um pouco mais essa confiabilidade. E, finalmente, você tem os human factors, que são os fatores humanos que também incidem nessa confiabilidade do ensaio. E isso, na literatura, é uma coisa, como chama, um buraco, né? E, então, é necessário estudar essa confiabilidade humana. Nós fizemos um estudo aqui no Brasil, conhecemos que existe um sistema nacional de qualificação e certificação do pessoal em ensaios não destrutivos, que promove ações para a qualificação e certificação desse pessoal. Existem 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, e cada nível pertence diferentes subníveis também, em dependência das atribuições. O estudo que nós fizemos nessa instituição revelou que existem operários de nível 2. Operários de nível 2 são aqueles que têm mais de 10 anos de experiência, muita experiência já na área. E nós conseguimos achar que operários de nível 2 executam ensaios com probabilidade de falso alarme muito elevada. Por outra parte, não existe um valor específico de probabilidade de erro na decisão igual para todos os inspetores do mesmo nível, pela questão da personalidade. Você tem inspetores de nível 2, mas eles apresentam diversas probabilidades de erro. E à medida que aumenta o número de descontinuidades numa peça, aumentam também as probabilidades de erro do inspetor. Então, veja aqui os corpos de prova, né, que são corpos parecidos aos que os inspetores encontram na indústria, onde eles vão ter que avaliar essas soldas aqui, essas juntas. São corpos bem complexos. Eles têm que fazer, para esse exame de qualificação, eles têm que fazer um exame geral e um exame específico. O exame específico, ele está baseado especificamente na questão do procedimento que você utiliza para fazer o ensaio não destrutivo nessa peça específica. Então, temos inspetores de nível 1, que simplesmente, como atribuição, tem a medição de espessura. Temos inspetores de nível 2, onde eles avaliam já a solda desse tipo aqui. Aqui você tem uma solda, eles têm que avaliar se aí nessa solda tem uma descontinuidade ou não. Nível 2, mas tem um subnível, solda S3. Já estamos vendo aqui uma peça mais complexa do que essa aqui. Essa aqui é uma peça plana, né? Agora aqui nós estamos vendo uma peça diferente, então é mais complexa, e na medida que vai aumentando o nível e os subníveis, as peças são cada vez mais complexas e as probabilidades de erro aumentam. Veja essa peça aqui, né, que eles têm que avaliar, né? E aí nós obtivemos o seguinte: os primeiros dados que nós obtivemos, que nos chamou a atenção, foram os seguintes, né? Como resultado do exame específico realizado a 11 inspectores, o 24% das avaliações que eles fizeram, que foi um exame prático específico, foi não satisfatório, 24%. Isso é um dado alarmante. Esses são inspetores de nível 2. Aqui temos, em relação ao exame teórico específico, especificamente de 7 inspectores, nós obtivemos que o 20% dos itens avaliados, que foram 133 avaliações, resultaram não satisfatórias. Então, foi uma questão alarmante. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que ali onde o inspetor tem que determinar um nível de
resposta da descontinuidade, se é uma descontinuidade ou um defeito, onde ele tem que dimensionar corretamente, localizar corretamente essa descontinuidade, seja na direção longitudinal da solda ou na direção transversal, é onde mais ele falha. E esses são elementos que estão muito relacionados com o mecanismo cognitivo do inspetor. E aí nós obtivemos a primeira conclusão desse trabalho preliminar que nós fizemos, de que se os 61% dos ensaios realizados, de um total de 44 ensaios que nós estudamos, que foram feitos durante um ambiente de exame de recertificação, foram reprovados, os 61% dos ensaios de 44 foram reprovados, quantos ensaios reprovados teriam sido realizados por esses inspetores na indústria, onde eles estavam sozinhos? Então, aí nós chegamos à conclusão que, independentemente que os laboratórios vendem seus serviços utilizando laboratórios de ensaios não destrutivos, baseados nas normas ISO IEC IA 25, que respondem ao sistema de gestão da qualidade, né? E onde você tem aparelhos cada vez mais sofisticados, transdutores de última geração, acoplantes também de última geração. Tudo bem direitinho, mas e a questão do operador? Esse é o buraco que a gente tem que estudar. Por que o inspetor erra? É um ensaio por ultrassom confiável ou não? Quão confiável ele é? E agora nós mostramos aqui como é que o inspetor trabalha na indústria. Num ambiente hostil, onde você tem calor, ele fica ajoelhado, existe ruído, barulho, né? Aqui nós vemos, por exemplo, esse aqui é uma peça de um reator, né? Ele tem que fazer ensaios dessas peças aqui, que são bem complexas, ele está ajoelhado, ele está incômodo. E aí nós chegamos a determinar, bom, quais são os fatores que incidem no comportamento humano. Esses fatores, né, nós vamos ver que são variáveis linguísticas, onde no momento que você vai mensurar elas, você não tem um instrumento de medição que não seja a opinião de especialistas sobre o referido tema. Vamos ver fatores externos ao homem, que tem a ver com a equipe, a tarefa, tem a ver com o ambiente de trabalho. Vamos ver fatores internos ao homem, que tem a ver com a sua qualificação, a sua experiência, o nível de treinamento. E vamos ver outros fatores que causam tensão, como, por exemplo, fatores que causam tensão psicológica, se está trabalhando muito rápido ou não, se está trabalhando num lugar onde ele pode cair, né? Ele está preocupado com o estado em que ele se encontra trabalhando. Temos também alguns fatores que causam tensão fisiológica, como, por exemplo, fome, sede, cansaço. E aí nós traçamos o primeiro objetivo, que seria calcular um índice de confiabilidade humana a partir de um padrão de qualidade do ensaio. Trabalhamos com alguns métodos, elaboramos a hipótese central da pesquisa, a partir dos resultados tentamos propor uma medida de confiabilidade humana, que seria aquele índice de confiabilidade humana, porque na literatura você tem taxa de erro humano, por exemplo, 10 elevado a menos 4. O que significa 10 elevado a menos 4? Significa que você espera, né, que ter um erro em 10.000 ações. Né? Então, há uma incerteza aí, a chance de ocorrência do evento ocorre ou não ocorre. Então, era necessário criar um índice de confiabilidade humana que falasse melhor sobre as questões de possibilidade do erro humano. Trabalhamos com métodos sistêmicos, ou seja, os elementos que formam parte do modelo sejam como um todo, método histórico-lógico, que foi através do estudo crítico de trabalhos anteriores já publicados, métodos lógicos como o método analítico sintético. Nós, ao decompor o problema de pesquisa em elementos por separados, então nós temos aqui elementos por separado,
Estamos tendo o homem sendo interpretado por fatores que incidem sobre ele, e utilizamos um método de idealização que foi o modelo Fuzzy que vou apresentar agora. Para extrair os dados, nós tivemos que fazer um processo de elicitação do conhecimento, ou seja, fazer entrevista para os especialistas, fazer entrevista para os operadores, também um método de observação que fizemos, porque também fizemos um estudo em relação com o procedimento de trabalho que utilizava o inspetor, e participação em congressos para ter o debate, né? E ter um feedback sobre o trabalho. Então, por que a teoria dos conjuntos fuzzy? Por que a lógica fuzzy? Em processos onde é importante avaliar a confiabilidade humana, os fatores que incidem no homem constituem variáveis linguísticas. Uma variável linguística depende da interpretação de cada pessoa sobre o que isso significa. O instrumento de medição vai ser a opinião das pessoas. E a teoria do conjunto fuzzy, a lógica fuzzy, fornecem o ferramental necessário para a construção de modelos aproximados do mundo real e para lidar com variáveis linguísticas. Então, temos aqui a Lofty-Zadie, que foi o pai da lógica fuzzy. Entre 1960 e 1965, ele criou essa lógica, conhecida como lógica difusa, nebulosa ou cabeluda, e ele é quem, pela primeira vez, diz que entre o falso e o verdadeiro existe uma gradação de verdades. Ele também afirmou uma coisa que tem muito a ver com a confiabilidade humana, é sobre o princípio de incompatibilidade. Ele disse que à medida que a complexidade de um sistema aumenta, e quando nós estamos avaliando confiabilidade humana, estamos avaliando um conjunto de fatores que incidem sobre o comportamento de um operário, uma pessoa, estamos fazendo um estudo complexo. Nossa habilidade para fazer afirmações precisas, digamos, utilizando equações diferenciais ou equações algébricas, elas, e que sejam significativas, elas vão diminuir. Veja bem, à medida que aumenta a complexidade do sistema, vai aumentando, a nossa habilidade para fazer afirmações vai caindo, vai aumentando e vai caindo, até chegar a um limiar, além do qual precisão e significância ou relevância tornam-se quase que características mutuamente exclusivas. Se a gente observar aqui e perguntar, esta bola é azul? Então, todos vamos a concordar que sim, que é azul. Não vamos ter conflitos de opiniões. Este quadrado é azul? Então, todos vamos a concordar que não é azul, então vamos falar, é falso, certo? Então, esse aqui é verdadeiro, esse aqui é o falso. Mas se eu colocar esse aqui, este hexágono é azul, então nós vamos já ver que o objeto não é tão nítido assim para falar se é azul ou não é azul. Nós vamos ter aqui, então, gradações, graus de verdade. A questão seria responder à pergunta quão azul é ele na realidade. E cada um de nós vai ter uma opinião. Se eu colocar aqui esses vasos, esses copos, perguntar que copos estão cheios, então nós vamos ter opiniões diversas, né? De novo, a questão é que o mundo real apresenta situações onde as respostas verdadeiro e falso não são suficientes para representar a realidade. Tanto a resposta verdadeiro quanto a resposta falso não são apropriadas. Nesse caso, qual seria a resposta apropriada? Então, o que fez Lofty-Zadie? Ele criou uma função de pertinência. Entre o cheio e o vazio, ele deu a oportunidade a todos os elementos de ter uma pertinência através desse gráfico aí, onde tem uma função de pertinência para o conjunto copos cheios. Então, agora a gente está mostrando aqui esses fatores como que incidem.
fatores pessoais, ambientais, sociais, naquele contexto de trabalho, vai estar influenciando no mecanismo cognitivo. O que é mecanismo cognitivo? É a nossa capacidade da gente prestar atenção, fazer uma leitura, a gente fazer uma classificação, a gente comparar, a gente analisar, interpretar e tomar uma decisão. Esse caminho, desde que chega as informações a nós, naquele contexto, até que a gente toma uma ação, realiza uma ação, é um caminho fuzzy, é um caminho nebuloso. Cada um de nós vai agir de uma forma diferente. Então, está errado falar em termos de probabilidades de erros humanos, quando na realidade devemos falar em possibilidade. A gente não pode falar que a probabilidade de erro humano, quando você executa uma ação durante um processo de ensaio não destrutivo, é de 10 elevado a menos 2 ou 10 elevado a menos 3. Isso está errado, isso foi muito debatido na literatura que a gente pesquisou. Então, esses fatores cognitivos a gente tem que mensurar também, e para isso nós aplicamos testes psicométricos. Nós tivemos o auxílio de uma psicóloga que aplicou testes de inteligência, teste de atenção, inventário fatorial de personalidade, inventário de desejabilidade social, porque nós avaliamos, por exemplo, o nível de atuação desses operadores, a percepção que ele tinha, a comunicação, porque até a comunicação é importante, a comunicação verbal ou escrita tem sido um dos itens, um dos fatores que tem levado a muito erro humano. E então aqui mostramos um diagrama representativo do procedimento de caracterização. Para caracterizar a confiabilidade humana, nós temos aqui os Performance Shaping Factors, que são fatores de incidência no desempenho do homem. Utilizamos opiniões de M especialistas e M operadores. Aplicamos questionários, pegamos essas opiniões e essas opiniões foram agregadas através de um modelo de similaridade fuzzy, criado por 2 chineses. E a partir daí nós determinamos o grau de influência de cada fator na confiabilidade humana e o grau de atendimento por operador a esse fator. Então, aqui temos um passo a passo de todo o desenvolvimento aplicando a metodologia fuzzy. Vou mostrar agora. A primeira etapa foi identificar o conjunto de atributos de confiabilidade humana. E aí nós, existe pela American Petroleum Institute, existe isso já publicado, de 65 fatores que incidem no comportamento humano quando vai ser executada uma ação. Nós trabalhamos com 59 por uma questão que eram os que mais se adequavam ao ensaio não destrutivo por ultrassom. Escolhemos 9 especialistas. O que é um especialista? Um especialista é uma pessoa que tem conhecimento, tem um treinamento elevado e tem uma qualificação elevada para emitir uma opinião sobre o grau de importância que tem aquele fator de incidência para o ensaio por ultrassom. Esse conjunto de especialistas resultaria nossos sensores para as nossas opiniões. E eles são heterogêneos, isso é muito importante. Você não vai ter especialistas homogêneos, você vai ter sempre opiniões heterogêneas. A questão é saber a gente criar obter uma interseção dessas opiniões. Na terceira etapa, nós determinamos o grau de importância de cada especialista, justamente como cada especialista tem um nível de experiência, um nível de interpretação sobre o ensaio não destrutivo, então, nós demos um peso a cada opinião para diferenciar.
E na quarta etapa, nós escolhemos os termos linguísticos para avaliar os atributos ou os fatores de confiabilidade humana. Ou seja, quão importantes são esses fatores para que o ensaio por ultrassom possa ser feito sem problemas. Então, é crítico, é condicionante, é pouco condicionante ou é irrelevante? Aqui estou mostrando os fatores de modelagem de desempenho, vou falar sobre algumas, deficiência de oxigênio, ameaças de falhar, de perder o emprego, esse é um tipo de fator psicológico, digamos que você está trabalhando numa instituição, está realizando um ensaio não instrutivo por ultrassom e nesse período de tempo existe uma determinada ameaça de que você possa perder o emprego porque está mandando as pessoas embora. Então, isso faz com que você fique, às vezes, distraído, não fique muito concentrado, seu nível de atenção cai e está criando aí uma oportunidade para o erro humano. E assim a gente, por exemplo, radiação, se você está trabalhando num lugar onde tem radiação, onde há um alto risco de exposição química, como é que você está executando esse ensaio? Provavelmente você está preocupado com esse ambiente onde você está executando o ensaio. Isso tira a atenção das tarefas que você está, da atividade que você está realizando. Fadiga, treinamento e habilidade, condições físicas e de saúde, motivação e atitude. Então, nós vemos aqui vários fatores que são subjetivos, são vagos para serem avaliados. E aí utilizamos o método Similarity Aggregation Method, que seria pegar as opiniões dos especialistas, calcular a matriz de concordância entre eles, a partir de, primeiramente, a gente calcula o grau de interseção entre eles, de 2 em 2, e depois calculamos a união entre essas opiniões, criamos uma matriz de concordância e aqui calculamos o coeficiente de concordância para finalmente obter o grau de concordância. Eu vou ir agora, vou me deter aí nessa parte, vou explicar como é que a gente faz isso. Bom, nós utilizamos como modelo os números fuzzy. Os números fuzzy são números que podem representar variáveis linguísticas. Por exemplo, muito bom. O que é muito bom entre 0 e 5? Então, você vai ter uma pessoa que vai achar, bom, para mim, muito bom é tudo que fica entre 4 e 5. Outra pessoa vai falar, não, para mim, muito bom é tudo que fica entre 4,5 e 5. E outra pessoa vai falar, não, para mim, muito bom é 4, porque 5 é ótimo. Então, a partir daí, você pode criar os números fuzzy, né? Que já foram descobertos por Dubois anos atrás, e Zimmermann também usou o número fuzzy, especificamente o número fuzzy triangular, né, para caracterizar o raciocínio aproximado de valores linguísticos. Quais são os nossos valores linguísticos? Irrelevante, pouco condicionante, condicionante e crítico. Quais são os números fuzzy? 001, 012, 123 e 233. São os números fuzzy triangulares que nós utilizamos para representar o grau de importância desses fatores. Aqui nós temos como se diz, o que a gente utilizou para medir o grau de importância, o peso de cada especialista, né? Para avaliar o perfil do especialista. Nós perguntamos para os especialistas, né, o nível de instrução que eles tinham, se já tinham participado de eventos ou congressos, se já tinham elaborado procedimentos ou não, se já tinham qualificado procedimentos. E cada um desses itens aqui vai nos dar um valor. Finalmente, esses valores são somados e são representados aqui, né? Nessa tabela. Nós temos aqui os 9 especialistas e aqui temos o peso de cada especialista. Como é que a gente obtém o peso? Ao somar aqui cada item, os valores de cada item, tivemos um valor por especialista. E esse valor foi dividido pelo valor total. Certo? E obtivemos aqui o peso de cada especialista.
esse peso serve para ser multiplicado pela opinião do especialista, para diferenciar isso. Temos a variável linguística aqui, que seria a confiabilidade humana, e ela vai ser afetada pelos performance shaping factors, que vão ser mensurados através dos termos linguísticos crítico, condicionante, pouco condicionante e relevante. E aqui teríamos os triângulos fuzzy que foram utilizados para representar esses termos linguísticos. Bom, já entrando no modelo, primeiramente foi calculada a área de interseção das opiniões fuzzy de cada dois especialistas. A interseção significa que se um especialista considerou que um fator é condicionante para um ensaio não instrutivo e outro é crítico, então a interseção entre essas opiniões é essa área aqui, que seria 0,25 unidades. Se um especialista considerar que um fator é irrelevante e outro considerar que é crítico para a confiabilidade humana, então a interseção entre eles seria 0. Mas, como os especialistas são muito bons, é muito difícil você não ter interseção entre as opiniões. Calculamos aqui a união entre duas opiniões, de cada dois especialistas, calculamos a união desses triângulos fuzzy e, finalmente, obtivemos a matriz de concordância a partir da razão entre a área de interseção e a área de união, a área total. Ou seja, o quanto coincidem as opiniões de cada dois especialistas. Significa que, para cada fator, eu vou ter uma matriz, onde eu vou ter opiniões dos especialistas aqui, eu teria aqui uma coluna de 9 especialistas e eu teria aqui uma linha com 9 especialistas. E eu teria, de cada dois especialistas, eu teria aqui a matriz de concordância, o valor de concordância. Finalmente, obtivemos o coeficiente de concordância relativa, utilizando esses valores aqui de cada célula, elevando ao quadrado e dividindo por n-1, e, seguidamente, a soma dos coeficientes de concordância relativa com a ajuda do peso fuzzy, ou grau de importância de cada especialista. Então, nós podemos agora determinar o grau de concordância relativa de cada especialista em relação a cada fator. Isso nos permite, segundo esse modelo de similaridade, de agregação de opiniões, nos permite calcular o coeficiente de consenso de cada especialista, para finalmente ter uma avaliação do fator de confiabilidade humana, que seria aqui, utilizando já a opinião do especialista e utilizando o coeficiente de consenso do especialista. O que nós vamos obter? Nós vamos obter, para cada fator que incide no comportamento humano, vamos ter um triângulo fuzzy. Um triângulo fuzzy. A partir desse modelo aqui, que foi utilizado, nós obtivemos um triângulo fuzzy para cada um deles. Esse que está em vermelho seriam os fatores mais críticos, os que maiormente incidem no comportamento humano quando está realizando um ensaio por ultrassom. Ou seja, disponibilidade e adequação do equipamento, necessidades de interpretação, necessidades de decisões, requerimentos de uso dos procedimentos. É muito exigente o uso do procedimento. Se você faz um ensaio por ultrassom e não utiliza o procedimento, você pode ir a ter falhas, porque são muito complexos esses procedimentos. Então, temos aqui experiência, preparação anterior, prática atual, treinamento. Temos aqui os fatores com o triângulo fuzzy de cada um deles. Temos aqui a representação de um atributo específico, como, por exemplo, a necessidade de interpretação. Se o valor crítico seria o triângulo fuzzy 2, 3, 3, então,
o fator necessidade de interpretação, a gente vê aqui que obteve o valor 168, 268, 3. E tem uma interseção grande com o crítico. Ou seja, ele tem uma interseção grande com o crítico e tem uma interseção também grande com condicionante. Ele é condicionante, ao mesmo tempo, condicionante e crítico. Essa é a questão. Se a gente observa aqui a área de interseção com condicionante e a área de interseção com o crítico, né? Dá para ver que ele é um pouco crítico e um pouco condicionante. É aí a questão nebulosa. Então, depois normalizamos. Normalizar significa dividir todos os valores centrais do triângulo fuzzy pelo maior valor, né, de toda aquela série de triângulos que nós temos. E obtivemos aqui, já normalizado, obtivemos o padrão de qualidade do ensaio. Ou seja, se você vai executar um ensaio, você deve prestar muita atenção nesses primeiros aqui, que são os mais importantes, né? E já esses aqui são menos importantes para a qualidade do ensaio. E então podemos fazer um Pareto. Se nós temos 59 fatores, né? Aplicamos Pareto, 20-80, significa que o 20% dos fatores contribuem para o 80% da qualidade do ensaio. Então, o 20% de 59, aproximadamente, é 12, e nós tivemos aqui 13 fatores que seriam os mais importantes. Isso significa que agora a gerência estaria preparada para a toma de decisões, prestar atenção a esses fatores aqui com muito zelo. E, a partir daí, nós criamos uma série de estratégias. A primeira estratégia, ou seja, nós estamos fazendo uma avaliação da confiabilidade humana, fizemos uma viagem através de números fuzzy e chegamos agora a fazer uma avaliação qualitativa. Ou seja, podemos fazer um planejamento para nosso processo de tomada de decisão. Primeiro, nessa estratégia nós teríamos o objetivo de melhorar o desempenho dos inspectores e de evitar significancia implementar gráficos e estratégias de treinamento dirigidos fundamentalmente ao uso adequado de procedimentos e ao tratamento e desenvolvimento do mecanismo cognitivo. É uma questão que não se presta muito atenção. Como é que está a visão? Como é que está o nível de busca, de percepção, a capacidade de classificar a descontinuidade como se for simplesmente uma descontinuidade ou um defeito? Como é que está o nível de interpretação e tomar decisão? Porque muitas vezes os treinamentos são dirigidos para aprender a técnica e você não está... Você poderia otimizar esse tempo. Você, inspetor, vai ter 40 horas de treinamento. Então, qual vai ser o gráfico de treinamento? O que vai ser passado durante esse treinamento? Então, vamos potencializar, vamos otimizar o tempo e vamos potencializar aqueles fatores onde a gente deve prestar maior atenção. Os treinamentos e práticas devem acontecer no campo para criar um ambiente mais adequado à realidade, onde você tem barulho, calor, interação com processos, vibrações. É uma coisa que não acontece muitas vezes. Muitas vezes o treinamento é realizado em salas climatizadas, né? Você tem cafezinho e tem ali aquela peça e você está executando o seu processo de ensaio não destrutivo por ultrassom, num ambiente que não tem nada a ver com a realidade. E, finalmente, diminuir a velocidade, a carga e o risco de trabalho durante a execução de ensaio por ultrassom, porque a gente percebeu que é um dos fatores que mais incidem nas falhas. Na segunda parte desse trabalho, nós escolhemos 3 inspectores que trabalhavam em 2 ambientes físicos diferentes. 2 deles trabalhavam na usina nuclear de Angra 2 e o outro trabalhava numa plataforma de Petrobras. Os 3 tinham qualificação de nível 2. Então,
já nós criamos o padrão do ensaio. O padrão do ensaio é isso aqui, ó, o grau numérico que possui cada um deles. Cada um dos fatores tem um grau de importância. De 0 a 1 tem um grau de importância. Esse é o nosso padrão de qualidade do ensaio. Agora, como é que isso está sendo atendido em cada um dos operários? Nós pegamos 3 operários, né? E aí criamos termos linguísticos para avaliar os graus de atendimento de cada um desses fatores em cada um desses inspetores. Escolhemos ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. E esses termos linguísticos foram representados por funções de pertinência triangulares, né? Porque são as funções de pertinência que melhor representam esses termos fuzzy. Péssimo. O que é péssimo? Tudo que fica entre 0 e 4. Mas qual deles é o que tem maior pertinência a esse conjunto? O 0,2. Então, cada vez que nós avaliamos um inspetor, nós temos aqui 3 inspetores, por cada item foram avaliados aqui bem, regular, ruim, O de ótimo, certo? O de ótimo, B de bom, U de ruim, R de regular, P de péssimo. Mas isso foi avaliado por eles mesmos. Como é que eles enxergam o comportamento de cada um desses atributos nele? Isso é importante. Mas, além disso, tem alguns fatores que precisamos da psicóloga para avaliar. O coeficiente de inteligência, para avaliar o nível de atenção. Aqueles fatores cognitivos foram avaliados pela psicóloga. Levamos isso para um formato numérico e chegamos aqui depois de um processo de diversificação, nós chegamos ao grau de atendimento, o desempenho de cada um dos inspetores. Ou seja, entre 0 e 1, a gente espera que o inspetor 1 tenha um grau de atendimento a esse padrão de qualidade em um 74%. Significa que está faltando ainda para chegar ao ótimo. Mas isso é lógico, né? Você não vai atender 100% todos os fatores, porque somos seres humanos, né? Que temos as nossas incertezas, imprecisões, e não somos perfeitos. E o inspetor 2 tinha um grau bem parecido com o inspetor 1, que trabalhava na mesma usina nuclear. E o inspetor 3, que trabalhava numa plataforma da Petrobras, tinha um índice de atendimento maior. O que nos diz esses graus de atendimento? Que você espera, do inspetor 3, você espera que ele venha a cometer menos erros, menos falhas, porque digamos que ele está mais preparado para executar o ensaio no destrutivo por ultrassom. E aí criamos os gráficos, onde temos em azul o padrão de qualidade do ensaio, e temos aqui para o inspetor 1 o quanto ele está atendendo cada um desses fatores. Temos aqui 59 fatores, e aí vemos o seguinte, que existem gap aqui, ou seja, tem fatores que estão se comportando abaixo do padrão. Então, isso é importante a gente visualizar, né? Por quê? Porque tem fatores onde estão se comportando muito acima do padrão. Então, é possível que a empresa, a indústria, esteja aplicando mais recursos em alguns fatores, né, do que em outros. E isso aqui permite ter um mapa individualizado de cada inspetor. Então, a gente vê aqui onde estão os gaps, onde estão os maiores gaps, e isso nos levaria a fazer um trabalho mais dirigido. Então, o processo de treinamento dos inspetores não seria aquele treinamento que é passado por igual para todos. Não, você poderia aqui agora otimizar tempo e recurso, porque você vai fazer um treinamento bem individualizado, né? Então, aqui nós determinamos o grau de inclusão do padrão de qualidade do ensaio
no inspector 1, quão incluído está esse padrão de qualidade na atuação dele. 88%, 0,88%. Mas é interessante que o inspector 2 também tem um grau bem parecido. E são os dois inspectores que trabalhavam na mesma instituição. E eles foram avaliados separados e eles responderam os questionários separados também. Então, isso foi uma coisa que ajudou a potencializar essa ferramenta. O outro inspetor que trabalhava na Petrobras, ou seja, lá na plataforma, tinha um grau de inclusão do conjunto FASE, padrão de qualidade do ensaio, maiormente incluído nele do que os outros inspectores, e que batia com o índice de atendimento, como um índice de confiabilidade humana, aquele padrão. O inspector 3 tinha um grau de atendimento melhor e também tinha um grau de inclusão do padrão de qualidade do ensaio maior. Bom, a partir daí, nós passamos depois a fazer um estudo do procedimento de ultrassom, porque esse foi um fator crítico, né? A questão do procedimento, o que exigia cada ensaio, né? Então, a gente estudou esse procedimento passo a passo. Vou mostrar aqui agora. Utilizamos alguns, já para terminar, estou já quase terminando, nós utilizamos alguns conjuntos FASE para avaliar que, primeiro, a probabilidade de falha de cada item, quando você executa cada item daquele procedimento. As probabilidades de falha, 0, quase 0, muito baixa, baixa, moderada, alta, muito alta. Também avaliamos o nível de dependência entre as tarefas, porque você pode ter uma falha muito elevada quando você executa uma das tarefas do procedimento, né? Pode ser que as probabilidades de falha sejam muito elevadas. E se essa tarefa tem uma dependência com a tarefa anterior, então, provavelmente a tarefa anterior também tenha que ser revisada, também tenha que ser estudada. O que estou querendo colocar aqui é que quando você estuda um conjunto de itens que formam parte de um procedimento, você não pode olhar para aquele item de forma isolada, você tem que ver ele num conjunto. De uma forma holística, você tem que considerar que existe também algumas tarefas que vão ter uma consequência em tarefas subsequentes. E também era importante avaliar o nível de incerteza na estimação dos especialistas. Isso significa que o especialista iria avaliar o nível de dependência entre as tarefas, a probabilidade de falha na execução de cada tarefa e, ao mesmo tempo, ele ia expressar a incerteza que ele tinha quando ele estava fazendo essa avaliação. Ou seja, ele poderia falar, olha, a minha certeza é baixa, é moderada, ou é mais do que alta, ou é alta. Certo? São termos linguísticos que foram extraídos da literatura. E, além disso, o grau de transtorno que ocasiona uma tarefa em tarefas subsequentes. Isso também foi avaliado. De maneira que nós criamos aqui os triângulos FASE para cada um desses termos FASE e obtivemos, aqui nós temos o ensaio por ultrassom, que é formado por 19 tarefas, e obtivemos que exatamente aquele gráfico de colunas que nós obtivemos no início, que as tarefas onde o homem tem que localizar as descontinuidades no sentido longitudinal, no sentido transversal, na profundidade, dimensionar essas descontinuidades eram as tarefas que mais contribuíam para o erro humano. Então, o que nós temos aqui? Temos dois momentos. Primeiro, temos os fatores que incidem no comportamento humano foram medidos e, por outra parte, como um desses fatores, o mais crítico,
era o procedimento, nós mergulhamos no procedimento, fizemos uma avaliação fuzzy do procedimento, obtivemos os triângulos fuzzy, utilizando aquele método de agregação, de similaridade das opiniões, e chegamos aqui a levantar quais eram os passos dentro do procedimento, as tarefas que mais contribuíam para o erro humano. Aqui nós medimos o grau de transtorno que uma tarefa ocasiona nas outras, de forma fácil também. Evaluamos aqui esse grau de transtorno e obtivemos aqui as árvores de falhas e vimos aqui que o item 13, o item 14, o item 15 e o item 16 eram os que mais contribuíam para o erro. E vimos aqui, então, todas as combinações de eventos que causavam falha. Né? É como se você estivesse fazendo um estudo de causa-raiz. E chegamos, então, como resultado, obtivemos que essas probabilidades eram quase 1. Essas probabilidades, ou seja, quase sempre que você executa essas tarefas, você vem a errar. É por isso que de cada 2 ensaios, 1 é errado, segundo a literatura recolhia papers de Alemanha e os americanos. Então, concluímos que as probabilidades de erro do inspetor durante a execução do ensaio por ultrassom, usando o procedimento PR011, baseado nas normas ASME, DIN e BS, a British Standard, são muito altas e que a incerteza dessa probabilidade é muito baixa, né? Porque esse ângulo aqui, essa área do ângulo, significa que a incerteza é baixa. E vemos aqui que está próximo de 1. Então, é muito alta as probabilidades de falhas, probabilidades de erro do inspetor quando ele utiliza esse ensaio. Aqui temos para cada um desses 4 itens, essas 4 tarefas, também vimos que as probabilidades de falha são muito altas. E, a partir daí, nós concluímos o nosso trabalho. Né? É proposta a utilização de uma metodologia fuzzy para a avaliação da confiabilidade humana, a partir da criação de um padrão de qualidade do ensaio, que esse método fuzzy que nós utilizamos substitui as interpretações probabilísticas da confiabilidade humana por medidas de possibilidade. Essa abordagem, que foi original e inédita, que não existia na época, permite tratar de forma matematicamente sólida medidas subjetivas sujeitas a incertezas obtidas a partir da opinião pessoal de especialistas no tema. E, finalmente, os processos cognitivos vão influenciar de forma importante na confiabilidade do ensaio. Uma questão que não se tomava em consideração e por isso nós propõe-se que as instituições usem estratégias de treinamento dirigidas fundamentalmente ao uso adequado de procedimentos e ao desenvolvimento do mecanismo cognitivo do inspetor, aprimorar aquela capacidade que tem o ser humano de fazer busca, classificar, técnicas para elevar o nível de atenção, para analisar melhor, interpretar melhor. E isso nós medimos através de testes psicológicos que foram realizados para isso. Propõe-se um maior rigor durante o processo de certificação de inspetores, né? Fazendo os treinamentos, práticas e exames que eles deveriam acontecer no campo para criar um ambiente mais adequado à realidade. Então, eu peço desculpas se eu me estendi muito, mas esse foi o nosso trabalho que nós concluímos e podemos falar que descobrimos que o procedimento PR011 tinha uma baixa confiabilidade durante a execução dele. Então, provavelmente seria bom quando o inspetor estivesse fazendo as tarefas 13, 14, 15 e 16 daquele procedimento, seria bom
colocar uma redundância humana, ou seja, outro inspetor que acompanhasse ele a execução dessa inspeção durante esses 4 itens. Esse foi o resultado de nosso trabalho. Ok? Realmente é um trabalho assim, impressionante, né? A pesquisa que foi realizada aí, o alcance e a relevância dela são impressionantes, né? E principalmente, né, porque assim, na hora que muitas técnicas da PO que a gente conhece, né, programação linear, simulação, muitas vezes não dão conta dessa complexidade, né, do comportamento humano. Do professor Cosseno, inclusive, sempre fala isso também, né? O pensamento humano ele é vago, ele é nebuloso, né? Então, a gente tem que partir realmente para um outro tipo de modelagem, né? E esse trabalho aí, essa pesquisa realizada pelo senhor, realmente dá para ver o nível de pesquisa que a gente consegue realizar utilizando a lógica fuzzy. Eu deixaria, então, aberto para as perguntas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, tem alguma observação. Mestre, eu queria agradecer ao professor Jesus. Eu estou fazendo uma mudança de empresa, comecei numa empresa tem 2 semanas, e lá eles fazem esse processo de ultrassom nas peças, né? E para mim é tudo novo, então é um campo assim que eu estou chegando agora e o professor já meio que me deu uma aula do que eu tenho que enfrentar pela frente aí, né? Já destacou os problemas e as incertezas. Agora eu estou começando a entender porque que alguns erros acontecem e com a lógica fuzzy você entende por conta da incerteza. Eu queria fazer uma pergunta assim, o professor deixou uma dica de uma auditoria por um outro inspetor, né? Não sei se existe na literatura, realmente é tudo muito novo para mim, mas além dessa dupla inspeção aí, recomenda-se alguma outra forma de evitar esses erros? Porque o inspetor ele já está trabalhando com incerteza, né? Então, a gente está colocando uma pessoa a mais para ver se diminui a falha, né? Tem algum outro processo recomendado, algo do tipo? Olha, o que acontece é o seguinte, hoje e durante muito tempo, tem se aplicado muitos recursos na técnica, na tecnologia, ou seja, na automação do processo. Hoje em dia você tem processos aí automatizados. O que acontece com os processos automatizados é que em algum momento o homem vai ter que intervir. E ele vai ter que fazer uma leitura, ele vai ter que fazer uma busca. Em algum momento, o mecanismo cognitivo dele vai ter que funcionar, vai ter que entrar em ação. Antigamente, o homem fazia mais coisas com as mãos. Ele estava, digamos, mais quente, ele estava mais por dentro do processo, né? Hoje, ele fica muito frio observando aquele processo automatizado. Então, o nível de atenção dele cai, porque ele é um ser humano. Então, a tecnologia está lá em cima, né? E ele fica muito frio, muito frio. Então, quando ele entra para fazer o trabalho, o nível de atenção dele está lá embaixo. O que acontece é que nós propomos, na época, fazer redundância, mas isso depende da dinâmica de cada instituição, de cada trabalho. Até isso chegar à gerência e entender, eles deveriam entender todo esse estudo que a gente fez, entendeu? Quando você chega à realidade, a realidade é que cada inspetor vai fazer um ensaio, porque ele foi qualificado para isso. E se ele é um inspetor nível 2 ou nível 3, ele não precisa de nenhuma pessoa que acompanhe ele. Então, como nós percebemos nesse tipo de procedimento que as probabilidades de falhas poderiam ser elevadas, pelo menos matematicamente, e a partir das opiniões dos especialistas, nós chegamos a essa conclusão. O que a gente propõe? Uma redundância humana.
Agora, isso é difícil fazer no dia a dia nas empresas. É difícil você achar isso. Agora, se existe alguma tecnologia que ajude ao homem a diminuir as possibilidades de erros humanos quando executa, por exemplo, aqueles pontos específicos, eu não saberia dizer. Não saberia dizer porque já há muito tempo eu não trabalho com esse ensaio, não trabalho com isso, então eu estou desatualizado nisso. Não saberia dizer. Ah, entendi. Não, beleza. Beleza, já respondeu bastante. Obrigado aí, professor. Você me deu uma dupla aula, né? Que agora eu tenho menos uma coisa para ter que entender lá, né? Agora já resolve. E é interessante esse ponto que o senhor falou, o exemplo, né? Falou, o cara vem muito frio. Isso é verdade, né? A gente vai se acostumando no dia a dia com processos e coisas que se tornam naturais, né? A tecnologia está fazendo para você. Você já fez tantas vezes certo, você acostuma. Você acostuma e beleza, o normal é que dê certo, né? Então, quando o cara vem realmente com um olhar crítico, ele já vem frio. Acho que eu vou guardar esse exemplo comigo para sempre. Obrigado, mestre. Não, eu vou aproveitar. Opa. Desculpa aí. Vou aproveitar para falar o seguinte: nos Estados Unidos fizeram um estudo dos quase acidentes em usinas termoelétricas. Quase acidente significa que se desencadearam alguns eventos, o operário interagiu com o processo e conseguiu apagar o fogo, digamos. Ou seja, não aconteceu o acidente. E tudo isso é registrado, tudo isso é registrado. Então, fizeram um estudo desses registros de quase acidente e eles perceberam, né, que o operador muitas vezes comete erros bobos. E a pergunta é, mas como é que ele, com tanta experiência, 20, 25 anos, e está executando esse tipo de eventos durante um quase acidente, como é que ele comete esse tipo de erro? Chegaram à conclusão que muitos processos estão automatizados, o ser humano fica frio, o nível de atenção cai, e quando começa esse evento que pode levar a um acidente, o nível de estresse aumenta. Então, imagina, a máquina, que é o homem, a máquina mental, o modelo mental está frio e a tensão está alta. Né? E aí é que acontece, se criam oportunidades para o erro humano acontecer. Então, hoje em dia, nós temos muitos erros humanos que acontecem na indústria, que são bobos. Não sei, mas como é que esse cara veio cometer esse erro? Hein? Isso acontece. Quer dizer, na verdade, a automação ela tem que ser muito bem pensada, né? Porque senão, realmente, o operador fica ali com quase nenhum trabalho cognitivo, e aí, quando ele tem que intervir no sistema, ele fica num nível tal de estresse que aí acaba desencadeando o acidente. Interessante. Exatamente. E a tendência é automatizar cada vez mais, porque quando você automatiza cada vez mais, você tira trabalhadores, tira a mão de obra. Então, o custo da mão de obra é uma coisa que o empregador sempre está olhando, o custo da mão de obra. Então, aí nós temos uma oportunidade para o erro humano. Você falou bem, você tem que pensar, bom, e será que é necessário automatizar essa atividade? Porque ele vai ficar muito frio. Então, ele precisa estar mais quente, mais por dentro da coisa. Esse ponto de vista, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Mestre, pegando... Fala, Isaac. Não, pegando um gancho nisso que o senhor falou, mestre, isso seria também por conta da confiança que se eleva, porque quando a gente começa a fazer as mesmas coisas repetidamente, às vezes a pessoa começa a ficar tão confiante que acaba deixando aquilo... não, isso aqui é tão simples, isso é tão fácil, e acaba deixando passar. E seria por isso que aconteceria esses erros bobos também? Bom, também acontece isso. Eu tenho lido sobre isso, que pessoal muito experiente, quando ele está interagindo com o processo e ele escolhe uma estratégia de interação com o processo, né, que começa a se desencadear aqueles eventos, ele começa com muita confiança.
E quando ele pega uma estratégia, é muito difícil tirar ele desse caminho, sabe? É muito difícil. Então, a confiança também leva a esses problemas. Você escolhe uma estratégia, você está confiado pela quantidade de horas que você vem interagindo com esses processos durante anos, e muitas vezes você pega um caminho errado e é difícil você sair desse caminho. Já uma pessoa mais nova, é mais fácil ela sair desse caminho que uma pessoa mais velha. Mas isso também seria pela humildade, mestre? Porque a pessoa chega a ficar meio que soberba com aquela situação, não, eu vou por aqui... Já sei tudo, já sei tudo. Não aprendi Exatamente. mais nada, já estou sabendo. Não preciso consultar checklist, já sei tudo de cabeça. Bom, tem também esse fator de personalidade que a gente estudou. A questão da personalidade que a gente estudou. Está aqui também. Estou vendo agora. A questão da personalidade incide muito, por exemplo, na formação de equipes. Formação de equipe. Como é que você cria uma equipe... Perdão. Como é que você cria uma equipe de alto desempenho, onde o fator de colaboração e cooperação seja maximizado? Então, você tem que fazer um estudo da personalidade dos membros da equipe para ter uma sinergia elevada. Estou vendo aqui, foi personalidade. Aqui, 35. Variáveis pessoais, personalidade e inteligência. A personalidade é outra questão importante a ser avaliada. Interessante. Eu quero agradecer a Porque segundo a sua personalidade, você aprende. Isso, sim, senhor. Verdade. Tem pessoas que são mais reflexivas, tem pessoas que são mais teóricas, tem pessoas que são mais pragmáticas. Então, isso também é importante considerar. Na hora de você conformar as equipes de trabalho, eu não sei se porque há muito tempo disso, mas teve uma vez que criaram uma equipe de futebol do Real Madrid, os Galácticos. Você lembra? Os Galácticos. Professor, você lembra? Estava Bergman, Cristiano Ronaldo, eram os craques, era só craque. Só craque. Dani, Roberto Carlos. Eles começaram a ganhar vários jogos e, de repente, aquilo não deu certo. Vanderlei Luxemburgo era o diretor técnico. E então, por quê? Pelo ego. Você não pode ter... Só estrela junto. Só estrela não dá. A questão da personalidade, quando você trabalha em equipe, também é muito importante para avaliar as possibilidades de erro humano. Essa questão de sinergia que o senhor está falando mostra bem naquele filme Moneyball, né? Que é exatamente isso. Né? O cara que criou aquela equipe de beisebol. O filme, isso. No beisebol deu certo, né? Ficou até como os times usam aquele cara como exemplo para montar time hoje em dia, só pelas estatísticas, né? Sim, porque ali tinha complementaridade. Tinha complementaridade. Isso aí. Aquele filme é uma aula de PO, é muito bacana aquele filme. Quem ainda não viu, eu recomendo que veja, o Moneyball. O Moneyball é o nome em inglês, né? Em português, acho que é o homem que mudou o jogo, né? Isso aí. O homem que mudou o jogo. Muito bacana. Você tem que ter afinidade entre os membros da equipe e tem que ter complementaridade para que exista sinergia. E isso é fuzzy. Fala, Leandro. Ia falar alguma coisa? Então, eu ia falar, primeiramente, agradecer a aula, foi sensacional. Eu trabalhei um bom tempo em plataforma de petróleo como fiscal de construção e montagem. Então, fiscalizando manutenção em tubulação, em instalação de tubulação, caldeiraria, e fiscalizei muitos inspetores, né, durante esse período. Inspetor de solda, inspetor de caldeiraria, inspetor de LP e por aí vai.
Eu achei bem interessante que realmente as condições que a gente vê a expressão sendo feita, elas são extremamente desfavoráveis, né? É calor, é pressão, é ruído de um lado, e realmente eu achei o estudo muito relevante para o dia a dia. Sobre esses itens, né, que a gente vai precisar de uma replicação humana, eu acho, né, poderia também ser feito, ou uma dúvida, poderia também, em vez de, já que a gente está vendo que o ultrassom ele não está sendo relevante, não está sendo eficiente, a gente pode trocar, por exemplo, para um outro ensaio END, pode colocar corrente parasita, colocar radiografia para tentar replicar esse resultado. Certo. E bater o resultado da corrente parasita com ultrassom e saber o que... e tentar afinalar e colocar uma eficiência maior. Pegando um gancho do que o Isaac falou, que eu achei muito interessante, a maioria dos acidentes de trabalho, né, hoje em dia, é por excesso de confiança. Você pegar o seu trabalho. O cara, ele chega lá, por exemplo, foi daí que vem o conceito do Poka-yoke, né, na Toyota. O cara, ele chega lá numa prensa, ele está operando a prensa, e ele tem que apertar um botão na prensa lá, com a mão, e vai prensando para não se machucar. O que o velho guarda faz? Ele vai lá e amarra o botão, pressiona o botão contra a coisa para poder deixar a mão livre. E aí acontece o acidente. Por quê? Excesso de confiança, é simples. É a mesma coisa quando a gente passa serviço na Marinha. Já tem as pessoas que pegam o armamento e quer passar o serviço como se fosse ninja. Pá, 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 o 007 passando o serviço. Aí que acontece o dia acidental. Então, o excesso de confiança é o maior caso de... é o maior... E o ser humano, ele tem esse defeito, né? Ele quanto mais faz aquilo, mais repete, ele acha que é especialista. Aí vem esse excesso de confiança, vai fazendo. Aí, por isso que a Toyota cria o Poka-yoke, ou seja, ela coloca alguma obstrução, algo para você fazer que você não consegue estar com a mão livre, algo do tipo, para evitar o tipo de acidente. Eu achei interessante pegar essa relação com o que o Zac falou. E, inclusive, há essa estatística, né, que a maioria dos acidentes que acontecem, acidentes aéreos, acidentes de navios da Marinha, acontece justamente ali nos últimos momentos antes de acabar a operação, né? Ali quando o navio já está chegando, quando a aeronave está aterrissando, né? Aí, justamente aí que o acidente acontece, porque o nível de atenção, de alerta, tende a se reduzir, né? Muito bom. Obrigado, Leandro. Alguém mais quer falar alguma coisa? Boa noite, professores. Eu queria também agradecer a aula, muito boa, muito interessante mesmo. E fazer só um comentário, né, que esse método ele é muito, muito interessante mesmo. Eu já imaginei aqui várias possibilidades, porque como usa fatores subjetivos na área de indústria, manutenção, até para recursos humanos poderia ser aplicado também, para avaliação de pessoas, né? Aí eu me pergunto se, professor, o senhor já fez algum trabalho parecido com a metodologia de FEMEA, de análise de causa raiz. Porque a análise de causa raiz ela usa fatores estatísticos, né? Mas existem alguns fatores estatísticos que você não consegue contabilizar justamente por serem subjetivos, né? E com essa metodologia ele já permite fazer o link das duas questões, né? Dos fatores que são subjetivos e aqueles que são calculáveis, né? Digamos assim. Certo. Não, nós já fizemos trabalho de FMEA, trabalhos de orientação de alunos, de conclusão de curso de graduação, trabalhos didáticos em sala de aula, mas, digamos, do tipo mestrado, doutorado, orientação, não, nunca fiz. Legal, uma oportunidade. Uma oportunidade de utilizar a lógica fuzzy. Em FEMEA realmente dá para usar. Também dá. Existem trabalhos de fuzzy e FEMEA. Tem trabalho. Se procurar aí, tem vários. Entendi, bacana. Interessante, Obrigado, Natália. Mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu quero falar Fala aí, Miguel. Tá. Primeiramente, queria agradecer, né, ao professor, foi uma excelente palestra, né, uma aula, né, que ele deu sobre lógica fuzzy. E realmente eu nunca tinha visto a percepção de aplicação de fuzzy para a área industrial, né, pelo menos eu ainda não tinha percebido. Eu fiz engenharia de produção na graduação, né,
e basicamente eu nunca, durante a graduação, não tinha nem ouvido falar, e geralmente nessa questão de identificar erro, alguma coisa, a gente sempre seria levado àquelas ferramentas da qualidade, né? Mas nunca para esse lado, então achei muito interessante. Agora, uma pergunta assim, um pouquinho mais particular, e fora um pouquinho dessa área industrial. Eu sou orientando do professor Marcos, né? A gente trabalha muito na área de multicritério, né? E, basicamente, a gente trabalha com avaliações de decisores, para tomada de decisões, e a gente sempre cai na questão de subjetividade, né? E você vê muita aplicação de lógica fuzzy para avaliação, para identificar a opinião, né, de um decisor dentro de um dado critério, uma alternativa e coisas do tipo. Mas aí uma coisa que eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Nesse caso, eu consigo, por exemplo, diante de opiniões, o senhor até falou que é muito bom para uma pessoa, o nível, né, que pode ser o 5, 4, 3 para uma pessoa pode representar um muito bom, e o muito bom para outra pode ser um número maior, ou coisa do tipo. E quando eu tenho N pessoas avaliando um mesmo conjunto de dados, assim, ou a mesma situação, eu consigo agregar depois esses números e transcrever isso, essas opiniões, dentro de um valor final? Tem técnica para isso, baseado em lógica fuzzy? Olha, veja bem, pelo que eu tenho lido, quando você Sim. tem bons especialistas significa pessoas experientes e com conhecimento, né? Por exemplo, vamos falar sobre a cultura no Brasil. Sim. Isso não significa que eu vou procurar um apresentador da televisão que é famoso. Não, eu vou procurar um acadêmico que trabalha nessa área há muitos anos, certo? Eu vou procurar, Sim. E não necessariamente você vai procurar um ministro da cultura, porque muitas vezes o ministro da cultura é um posto ali político. Sim. Não sabe muito de cultura, mas está ali. Então, se você escolher bons especialistas, conhecimento, experiência e conhecimento, e você consegue extrair conhecimento, ou seja, fazer esse processo de extrair o conhecimento é um processo complexo, porque tem pessoas que acham que você está tentando verificar se o cara sabe ou não sabe. Então, tem essa questão também complexa que você tem que deixar a essa pessoa entrevistada, você tem que deixar ela à vontade. Eu tive a sorte de trabalhar em Angra durante 45 dias, fazer lá um treinamento em Angra, e eu criei uma boa relação com os especialistas, os trabalhadores. Eu me dava bem com eles. Então, foi fácil extrair o conhecimento, até porque eles entenderam a finalidade da tarefa. Então, quando você tem essa situação, com poucos especialistas, 7 especialistas já é suficiente. É suficiente para fazer esse método aí de agregação. Que você vai pegar a concordância entre cada 2 especialistas, vai procurar a área de interseção, vai dividir pela área total, vai poder usar esse método aí. Agora, quando você tem muitas pessoas para avaliar um fator só, por exemplo, você quer avaliar como é o nível de luminosidade aqui no quarto onde eu estou. Vão chegar 50 pessoas. As pessoas vão falar, bom, entre 1 e 10, que valor tu dá? Você pega aqueles todos os valores, você vai somar, vai dividir, você vai fazer uma média fuzzy, certo? Média fuzzy. Não precisa utilizar esse tipo de modelo de concordância, né? Não sei se respondi a sua pergunta. Não, sim, claramente. E o senhor tocou num assunto que agora eu iniciei a estudar um pouquinho sobre estruturação de problemas, que basicamente o senhor falou uma coisa que ela é primordial para quando a gente começa a fazer uma análise de um problema, que é quem eu vou selecionar para fazer aquela análise e viabilizar eu realmente esclarecer aquele problema, que é a avaliação ali dos especialistas, né, dos stakeholders,
que compõem aquele problema ali que vai viabilizar eu entender o contexto e até onde eu quero chegar. Muito obrigado, tá? Já esclareceu bastante coisa. Não, por nada. Obrigado, Miguel. Mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? Oi, professor. Opa, fala, É Márcio. o Márcio. Opa, Tudo bem? Boa noite. Queria agradecer também essa live, que foi muito esclarecedora, e aí, assim, me traz também uma possibilidade de me aprofundar no assunto, porque hoje eu também tenho vários pontos que o professor colocou aqui, né? Eu trabalho na área hospitalar e hoje estou responsável pela cadeia de geração de receita do hospital, né? Então, eu estou trabalhando diretamente com um grupo que fica responsável por analisar todas as contas médicas e, através do conhecimento de cada um deles, fazer com que aquelas cobranças ali sejam verificadas se elas estão pertinentes ou não, analisando o contrato, né, das operadoras, porque existem N negociações e, perante a essa situação, o conhecimento é de cada um. Então, foi interessante o professor falar no sentido de dentro dessa cadeia, dessa produção, né, tem várias etapas, e eu reparei que existem muitas falhas humanas, né, dentro dessa etapa. E realmente, assim, é pertinente muito a questão de você analisar a personalidade, né, ou a máquina cognitiva de cada um desses tripulantes que estão ali dentro dessa nave, fazendo com que a receita mensal do hospital seja remetida para os seus respectivos convênios. E muitas vezes, por conta de algumas falhas, elas sendo de pessoas que já têm muita experiência ou de outras pessoas que realmente não têm tanta experiência, uma possibilidade de, através de um segundo membro que faça uma contra-auditoria, né, nesses valores. Então, achei muito pertinente, acho que dentro dessa pesquisa que eu já estou fazendo há 3 meses, em toda a cadeia recebível do hospital, eu venho reparando que é necessário que a gente realmente avalie cognitivamente cada um desses funcionários, porque cada um tem uma característica técnica, né? E é muito importante o que cada um quer desenvolver em termos de vamos dizer assim, de ajuda, né? O que cada um quer fazer. Então, muitas vezes eles realmente deixam a desejar por conta daquilo que está sendo oferecido em termos de material ou de técnica. E é muito interessante também um assunto que foi abordado. A gente agora, em julho, vamos estar automatizando essa análise de contas, porque a gente entra com um sistema de prontuário eletrônico, onde, na realidade, esse setor ele não vai mais fazer uma análise para colocar esses valores naquele fechamento. Então, vai ser tudo automático, né? Então, a pessoa pegou um medicamento lá na ponta, né, lá dentro do setor de internação, automaticamente, quando o médico descreve isso eletronicamente, isso já vai ser inserido. Ou seja, a nossa maior observação é que isso gere grandes perdas, porque se houver uma falha daquelas pessoas que não estão acostumadas, aí a gente está falando de toda a parte assistencial, né, que isso não seja cobrado. Então, acredito que essa evolução e esse pensamento dessa técnica é muito importante para a gente poder avaliar tanto os erros administrativos, mas também indo para um outro parâmetro que eu acho que é mais evolutivo, até a nível assistencial, porque a gente consegue parametrizar com esses valores que o professor colocou a importância do que cada um tem para oferecer, né? Então, abriu bastante a mente e gostaria de agradecer muito aí essa oportunidade de pensar, foi essencial para esse momento que eu estou vivendo também. Muito obrigado. Bacana, obrigado, Márcio. E
e numa rede hospitalar, né, com certeza você tem aí vários processos críticos, né, precisam ser pensados, né? E aí, como o professor falou, dependendo do processo, você precisa identificar qual desses processos são críticos e precisa ter uma redundância para que o acidente não aconteça, para que, né, a cobrança não deixe de ser feita, enfim. Né? Mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu, professor. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, professor. Queria agradecer e falar que eu fui aluno do senhor Anastácio. Eu aprendi fuzzy lá. Eu já tinha visto... Eu não lembro. A turma tinha 100 pessoas. O que acontece? Eu tenho visto alguns trabalhos de multicritério usando fuzzy. Na verdade, eu vejo que usam fuzzy sempre que você tem alguma noção de percepção, né? Que você varia em diferentes graus e dessa forma você consegue trabalhar com os números que eles são como se fosse uma partezinha cada coisa, né? Tipo, é uma partezinha boa, uma partezinha ruim, e você depois faz aquela defusificação, enfim. Mas uma dúvida que eu fiquei já naquela época, mas eu não soube, eu até fiz essa pergunta na aula, mas eu não soube explicar muito bem o que eu estava querendo. Mas assim, eu queria saber se tem alguma aplicação de fuzzy com, sei lá, com machine learning, com big data, se o senhor conhece alguma forma de usar essa característica do fuzzy talvez com percepções de redes sociais, alguma coisa assim, sem fazer diretamente com o especialista. Sem estar ligado aos especialistas? Sem estar ligado aos especialistas. Talvez fazer não sei, alguma automação por mineração de dados. Isso. Tem, porque fuzzy tem o seguinte também. Você utiliza valores linguísticos que provém de opiniões de especialistas, mas você também pode utilizar números, valores numéricos, para fazer seu fuzzy. Então, números também, a partir de números você consegue fazer isso. Então, tem aplicações. Não conheço agora, mas eu já vi muitas aplicações de fuzzy usando mineração de dados, usando Big Data. Tem. Assim. É porque eu tinha pensado, isso faz todo sentido. Como eu tinha visto muito fuzzy em multicritério, era sempre nesse sentido de alguém chegar e consultar realmente especialista, que é como a gente costuma trabalhar, né? Mas vendo a apresentação do senhor, eu parei, pensei e falei, cara, realmente, com mineração de dados faz todo sentido usar. Valeu, professor. Obrigado. Não. Hoje em dia você tem uma avalanche de dados disponível, né? Então, com certeza, dá para pegar esses dados, até para ver se é uma função triangular, trapezoidal, né? Eu posso utilizar esses dados justamente para ver qual é o tipo de função de pertinência. Função de pertinência que a gente vai trabalhar. Né? Uma coisa que eu gostaria de agregar sobre a questão dos hospitais, uma coisa que eu gostaria de agregar é que tem poucos livros falando de erros humanos em hospitais, né? São muito cuidadosos sobre isso. Erros humanos na medicina, erros humanos que cometem os médicos, são muito cuidadosos. Mas o fato de você levantar os fatores que incidem no comportamento humano numa instituição hospitalar e medir como está se comportando, e levantar o que é conhecido como causas latentes. O que é causa latente? Causa latente significa um fator que está se comportando de maneira inadequada. E as pessoas convivem com isso e se acostumam a isso. Então, quando acontecem 2 ou 3 eventos, encontram ali um ambiente fértil para que o erro humano venha a acontecer. Então, a ideia, um trabalho que eu considero que seria um trabalho primário, mas já seria muita coisa, seria estudar se os fatores estão se comportando de maneira adequada, ou seja, eliminar as causas latentes, não deixar espaço
não deixar um ambiente fértil para que se criem oportunidades de que o erro humano venha a acontecer. Isso eu acho importantíssimo. Porque você também cria uma cultura nas pessoas. Essa questão da cultura é muito importante também. Influencia o erro humano. Mais alguém? Certo. Muito obrigado. Alguma coisa? Alguém que está com alguma dúvida? Bem, então, professor, mais uma vez, muito obrigado. Vamos... Opa, fala, Jonas. Se eu ainda puder tirar uma dúvida, eu queria agradecer primeiramente, boa noite a todos, agradecer ao professor Jesus, né? Também fui aluno dele no BMEC também, não deve lembrar de mim, já tem um tempo, mas é mais no trabalho, o trabalho é sensacional, o trabalho foi muito bem explicado, um trabalho muito grande, né? Eu fiquei com uma pequena dúvida na parte onde os especialistas eles dão meio que uma nota para a sua assertividade naquela resposta, na decisão. Meio que dizendo... Vamos ver se eu acho aqui. Não. Isso aqui é a nota que dá o especialista, mas eu acho que é isso mesmo. Esse é o peso do especialista. O peso Agora, do especialista, sim. Tem o outro sim, o outro é aqui onde ele avalia, quando ele está estudando o procedimento, ele diz, eu acho que a probabilidade de falha, quando ele executa, por exemplo, essa ação aqui, esse item, um desses itens, ele fala, a probabilidade de falha é muito alta e, além disso, ele diz o grau de certeza que ele tem sobre isso, aqui. Então, aí seria mais nesse grau de certeza, já que nós temos diversos critérios, diversos fatores, aí eu fiquei com, já que aquela coisa que a gente diz, né, a gente dá até certeza do que ela está falando, né? Como são vários fatores, a pessoa pode se confundir um pouco. Eu estava pensando, posso estar falando alguma bobeira, mas como o HP que tem aquela razão de consistência das respostas, estava pensando se não daria para agregar mais isso para meio que as respostas que ele for dando, a gente ter uma forma de testar e saber se elas estão sendo de acordo ou está conseguindo chegar onde eu estou tentando. É uma medida de consistência que ele está falando, né? Sim. É uma medida de consistência. Eu entendi. O HP, entendi. Aqui, o que procurou foi o seguinte: ele emite uma opinião em relação à dependência entre tarefas, porque a dependência é uma questão que contribui para o erro humano, e ele emite uma opinião sobre as probabilidades de falha durante a execução de cada tarefa, e, ao mesmo tempo, ele diz, olha, eu tenho um nível de incerteza, e ele diz, essa incerteza é baixa, é moderada, é alta ou muito alta, para, finalmente, quando a gente chega às conclusões, essas conclusões aqui, finais, aqui, que se conclui que as probabilidades de erro do inspetor durante a execução do ensaio por tração são muito altas e a incerteza dessa probabilidade é muito baixa. É porque a gente também agregou as incertezas, as opiniões relacionadas às incertezas desses especialistas. Então, a gente agregou e chegou a uma incerteza muito baixa, mas não está relacionado com ele não mede aqui o nível de consistência daquelas opiniões, como faz o HP. Entendeu? Nós agregamos aqui opiniões e também agregamos a opinião que cada um deles tem em relação à incerteza que eles têm quando eles emitem essa opinião. Então, obtivemos também um nível de incerteza muito baixo. E o HP também ele faz ele calcula aquela razão de consistência devido à comparação paritária, né? Ele faz a comparação paritária lá entre os critérios ou entre as alternativas, e aí justamente para ver se não houve alguma inconsistência ali na transitividade,
ele calcula essa razão de consistência. E realmente aí eu acho que não, na lógica fuzzy, eu acho que realmente não se aplicaria, né? Mas o mais importante de todo o trabalho é a escolha dos especialistas, porque eles são os sensores da informação. Então, tem que ser pessoas que não somente tenham aquele nível de experiência, de treinamento, de conhecimento, em questões de personalidade também ali, entendeu? E são pessoas que estão realmente querendo colaborar, onde você consegue ter uma interação amigável, você consegue extrair essas informações, e são pessoas que estão sensibilizadas com o seu trabalho, que estão querendo realmente chegar ao final para descobrir, e eles estão querendo realmente aportar. Então, eu tive que apresentar para eles o trabalho. Na realidade, eu sou uma pessoa que me comunico bem com as pessoas, no sentido que eu não sou uma pessoa tímida, eu não fico lá, eu vou lá e eu interajo, eu converso, né? Eu faço amizade rápido, né? Então, isso ajudou também o trabalho, eles estavam interessados no trabalho. Então, eu acho que é muito importante isso, a escolha do especialista, por aí começa tudo, porque são os sensores. É por isso que se chama sistemas especialistas fuzzy, né? Eu vou justamente reter a experiência do especialista, eu vou modelar a experiência do especialista, né? Por isso que é importante a participação dele, né? Ele dizer qual é a impressão dele com relação ali à dinâmica, né, do trabalho, para a gente poder desenvolver esse sistema. Só uma coisa em relação ao que o Jonatas falou. Não sei se eu estiver falando besteira, acho que é o momento agora que eu tenho a oportunidade de ser corrigido. Mas em relação a essa mentalidade que a gente tem da questão da consistência, da razão de consistência e tal, eu acabo às vezes também pensando muito assim, eu quero eliminar a incerteza de tudo quanto é modelo que eu tento fazer. Só que eu acho que quando você está trabalhando com fuzzy, a lógica é um pouco diferente, porque quando você tem essa divergência, essa certa incerteza, eu acho que ela faz parte da modelagem. Claro. E se você tem especialistas muito divergentes, significa que esse critério, ele não é um critério, ele é um critério que ele é mais amplo, né? Ele é mais aberto, você tem uma abrangência maior, não é isso? Não, a lógica fuzzy ela é criada para trabalhar com incertezas. E a divergência entre especialistas, ela justamente aumenta a incerteza, né? A incerteza é inerente ao fenômeno, né? Sim, sim. E se eu tiver uma convergência muito grande, o meu grau de incerteza para esse atributo ele reduz. Então, assim, eu quero ter incerteza, né, quando eu estiver fazendo modelagem. Exatamente. Por exemplo, na hora de você avaliar esse hexágono é azul, né? Cada pessoa tem um nível de entendimento, né? Quão azul é ele. Então, as respostas são vagas, imprecisas, você tem incerteza aí. É inerente, é inerente ao processo. Não tem para onde fugir. E é justamente por isso que o Lotus Adé propôs o paper dele lá de 65, Fuzzy Sets, foi justamente, né, devido a essa vagueza do pensamento humano, né? Foi justamente por isso, né? O mais engraçado foi ele chamar de lógica cabeluda e ele ser careca que nem eu, né? Isso daí foi tipo o trauma dele. Bem, meus amigos... Então... da ferida. Eu me senti pessoalmente atingido. O Vitor tinha que sair com a pérola dele, né? Isso aí, Vitor. Pô, tá gravando, pessoal. Deixar essa passar, né, Ninja? Mas muito obrigado. Não, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, professor Jesus, por ter dado essa aula aí sensacional para a gente. Professor Jesus, que é uma referência aí nacional e internacional no assunto, vários trabalhos publicados, né? Então, com certeza, hoje nós tivemos aí o privilégio de aprender com ele e sempre dentro daquele espírito que eu sempre falo, né? PO não é um monte de equações matemáticas malucas e que só serve para encher o saco e reprovar o aluno na faculdade. Não é isso, né?
A PO, ela é, como nós pudemos ver hoje com o professor Jesus, a PO, ela é, a marca dela é que ela é pragmática, né? Ela resolve problemas reais da sociedade, né? Então, a gente não pode nunca perder isso de vista, né? Que ela é interdisciplinar, ou seja, eu posso aplicar a PO em qualquer área de atuação humana, né? Na indústria, na medicina, né? Na geografia, seja lá o que for, qualquer área, na psicologia, posso aplicar a PO em qualquer área de atuação humana e sempre com um viés pragmático, ou seja, sempre para tomar decisão para resolver problemas reais, né? E foi justamente isso que o professor Jesus nos brindou essa noite. Então, mais uma vez, aí, obrigado a todos. Professor, qualquer coisa que o senhor precisar, lá na Universidade Federal Fluminense, no Instituto Militar de Engenharia, né, lá na Marinha, o senhor pode contar conosco. Tá? Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado, mestre. Boa noite, obrigada. Obrigado, professor. Valeu, Jesus. pessoal. Obrigado, mestre. Boa noite. Obrigado.